Eu quero te convidar, então, a pensar na dinâmica de ser fortalecido no Senhor. Nós ministramos e temos ministrado ao longo desse mês a bênção de ser fortalecido no encontro com a glória de Jesus, não é? E você deve ter visto pelo YouTube, você que acompanha a igreja pelo YouTube, você pode acessar lá, Catedral Metodista Oficial, e você tem a oportunidade de acompanhar todas as ministrações que são gravadas. Então você tem um leque lá de ministrações, você pode assistir. E a primeira ministração da série foi essa: fortalecidos no encontro com a sua glória. Nós estamos convencidos que nada nos fortalece mais do que o encontro com Jesus. É o encontro com Jesus que nos fortalece, que nos encoraja, que renova o nosso vigor. É Jesus que opera todas essas coisas na nossa vida. Só Ele. Por isso que tudo para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Na segunda semana nós ministramos sobre ser fortalecido no caminho para o próximo nível, não é? Ou seja, assumindo o desafio para o próximo nível. Você também pode acompanhar lá pelo YouTube, não é? Crescendo no encontro do próximo nível, não é? Por quê? Porque Deus nos chamou para crescer. Você pode dizer isso para o teu irmão: Deus te chamou para crescer, não é? Eu não sei se é porque eu não cresci muito em estatura. Eu acredito muito no crescimento espiritual, irmãos. Porque se eu sou pequeno de estatura, não tem limite para o crescimento espiritual. Amém? Deus é o limite e Ele é infinito. Amém? É maravilhoso, né? Então os baixinhos digam glória a Deus comigo aqui, né? Glória a Deus. Não é verdade? E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração tem muito a ver com tudo que foi ministrado através dos louvores. É ser fortalecido no encontro com a graça. Você pode falar com seu irmão assim: você é fortalecido. Fala para ele. No encontro com a graça de Deus. No encontro com a graça de Deus. E o que é graça? Você saberia definir para mim o que é graça? O que é graça? Você já recebeu uma graça? A gente, num ambiente de um país de maioria católica, a gente às vezes se expressa assim, não é? Qual a graça que você recebeu? Às vezes dizer assim: qual a sua graça? Já é outra coisa, né? Qual o seu nome? Isso é uma coisa antiga. Eu acho que hoje não usa mais esse negócio, né? Mas antigamente, na 1900, minha avó usava, não é? Mas hoje não usa. Obrigado, Renato. Hoje não usa mais. Graça, uma definição simples, corriqueira, que todos nós já conhecemos, é de um favor não merecido. Mas eu ainda acho que essa definição é pequena para expressar tudo que a graça é. A graça é a maneira que Deus achou para mim, e essa é uma frase que faz muito sentido para mim. É a maneira que Deus achou para se revelar, para se tornar conhecido, para se fazer conhecido. Graça é isso. Deus queria ser conhecido por nós. Deus queria se revelar a nós. Deus queria se manifestar a nós e quer. E o caminho que Ele achou foi graça. Porque não tinha como ser de outra forma. Nós não aguentaríamos a manifestação plena da sua glória. Nós não aguentaríamos a manifestação plena do seu poder. Então Deus exagerou, no bom sentido da palavra, na graça. Manifestando graça para nós. E quando a gente descobre esse ambiente de graça, quando a gente percebe esse ambiente de graça, a nossa vida ganha uma outra dimensão. E é tão necessário ministrar isso, porque no nosso ambiente, no ambiente religioso, muitas vezes se confundiu a presença de Deus e a manifestação de Deus com medo, com culpa. Enquanto no vídeo do Renove eu dizia isso, que o Renove é uma expressão da graça. Nós acreditamos numa igreja que se move por meio da graça. Por meio da graça. E eu quero hoje ministrar com vocês algumas das expressões dessa graça que nos fortalece. E a primeira delas está no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler esse texto e mencionar outros rapidamente. 8:1, João 8:1. Depois,
João capítulo 8, verso 1. Se você pode ligar a tua Bíblia, abrir a tua Bíblia, como você achar melhor, ou acompanhar por aqui. Nós vamos lá então. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Você pode ler comigo? Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém, irmãos? Tremenda essa palavra. Tremenda essa palavra. Hoje de manhã, lá na Central, eu ministrei de maneira mais profunda apenas esse texto sobre a graça de ser perdoado. Então eu vou passar brevemente por ele, mas se você quiser fazer um mergulho, vai lá no canal do YouTube, Catedral Metodista Oficial, e acompanha. Não é? A primeira graça que a gente experimenta, das que eu quero mencionar aqui hoje, é a graça de ser perdoado. Nós somos fortalecidos por essa graça de receber perdão. E perdão é nitidamente aquilo que a gente não merece. É aquilo que a gente precisa, mas não merece. Por isso que quando você é desafiado a dar perdão a alguém, você está dando uma coisa que o outro não merece, é uma coisa sua. Não me pertence, não te pertence o perdão que Deus dá, e nem pertence ao outro o perdão que você oferece a ele. O perdão é sempre uma dádiva. É algo do meu coração para o seu coração, do coração de Deus para o nosso coração. E o que essa mulher tem diante dela é o fato, a certeza, a convicção da morte. O que ela tem diante dela é um monte de gente acusando, é um monte de gente apontando o dedo, dizendo assim: acabou, você foi pego em flagrante, então o que te resta é morrer. E todos nós, em algum momento da vida, a gente enfrenta uma situação assim, onde as consequências das nossas escolhas erradas estão diante de nós de maneira irrefutável, de maneira que a gente não consegue negar. Não quero entrar no mérito da atitude dos escribas, dos fariseus, você pode ver isso na mensagem que eu falei com você. Mas o fato é que essa mulher não tem como negar a realidade de pecado que está sobre a sua vida. E chega um momento da vida, muitas vezes a gente vive mascarando o pecado. Muitas vezes a gente passa anos após anos, dias após dias, mascarando o pecado, dando nome diferentes para o pecado. Não é? Dizendo que o pecado é uma outra coisa, justificando o pecado. Mas chega uma hora que, assim como essa árvore que está aqui, o pecado vai criando raízes, e ela vai destruindo a sua vida. Alguém já teve no quintal da sua casa uma planta, uma árvore que cresceu tanto que ela começou a comprometer os alicerces da casa? Alguém já teve essa experiência aqui? Já? Não? Pois existe uma pessoa já teve, né? O Breno já teve. Existem árvores assim que crescem paralelo à casa e elas têm raízes tão grossas, tão profundas, que aos poucos ela vai abalando a estrutura da casa. O pecado, se você não dá nome para ele, se você não identifica, se você não reconhece e não se arrepende, ele faz isso. Ele vai desestabilizando você. Ele vai desestabilizando a sua vida. A primeira coisa que ele faz é tapar os seus ouvidos espirituais e te impedir de ouvir a voz do Espírito.
Ou pelo menos, que ele não pode impedir a voz do Espírito, criar resistência em você para a voz do Espírito. E a primeira graça que nos alcança e que eu quero compartilhar com vocês é essa graça de ser perdoado. É essa graça onde Jesus não ignora o pecado, mas ele prefere amar o pecador. As pessoas estão com pedras nas mãos, as pessoas estão prontas para condenar aquela mulher. Não há como fugir da situação. Eles preparam aquilo tudo para deixar Jesus numa situação difícil. Eles querem pegar Jesus contra a lei de Moisés, mas Jesus é especialista em amar. Jesus não se atenta ao pecado da mulher, mas Jesus olha para a mulher. Porque posso dizer uma coisa, Jesus não se surpreende com você pecar. Não. Porque Ele sabe que é da nossa natureza pecar. Ele sabe que é da nossa natureza errar. Ele sabe, Ele conhece da natureza caída. Mas Jesus presta muita atenção quando há no seu coração uma disposição de mudar, de arrepender, de mudar de vida. Ele, na verdade, está o tempo inteiro gerando um ambiente que te conduz ao arrependimento, gerando um ambiente que te conduz ao quebrantamento, gerando um ambiente que te leve ao lugar de dizer: Pai, perdoa-me. Aquela mulher não fez isso, ela não falou, mas Jesus certamente percebeu, porque Ele confrontou todos os pecadores que estavam em volta, e não confrontou aquela mulher. Por quê? Porque Ele estava passando a mão sobre ela? Não, porque Ele viu na vida dela um verdadeiro arrependimento, porque Ele percebeu que o Espírito, diante daquela situação toda, já estava gerando nela uma disposição de mudança. E quando Ele diz: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra, todo mundo foi saindo, ficou só ele e ela. E Ele disse assim: onde é que estavam os que estavam te condenando? Ninguém te condenou? Ela disse: não. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Recebe sua vida de volta. Recebe a chance de viver novamente. Recebe a chance de recomeçar. Você não tem noção de como era forte isso na vida daquela mulher. Porque o homem, vocês viram, nem aparece na cena. E era adúltero também, não é verdade? Ele nem aparece na cena, mas a mulher já estava sentenciada a morrer. Porque nessa sociedade patriarcal, a adúltera é ela, porque ela levou o homem a pecar. Essa é a ideologia que está por trás. Embora não existe isso, né? Ninguém adultera sozinho, não é? Mas o fato é que Jesus olha para ela e oferece a chance de viver de novo. A graça, nós somos fortalecidos quando a gente descobre essa oportunidade maravilhosa de recomeçar. Quantos aqui já recomeçaram a sua vida? Quantos aqui já tiveram a chance de serem perdoados? Você olhou para você e disse assim: ah, meu Deus, não vai ter mais jeito. Não vai ter mais jeito, mas a graça de Deus vai lá e te perdoa. A graça de Deus vai lá e te perdoa. Eu já fui perdoado, você também já. E é maravilhoso ler Romanos 5, que diz, não sei se você pode abrir para mim, Rodolfo. Romanos 5. Estou te chamando do teu nome certo, meu filho? Estou, né? Ah, que bom. Então eu gravei, né? Romanos 5, 1. O que diz Romanos 5, 1? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Fala por teu irmão assim: o amor de Deus cobre multidão de pecados. Fala para ele: o amor de Deus cobre multidão de pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ah, pastor, eu vou fazer o quê então? Eu vou continuar pecando? Claro que não, querido. Mas por conta dessa graça você se permite que Deus faça de você uma nova criatura. Faça de você um novo homem, uma nova mulher, um novo marido, uma nova esposa, um novo filho, uma nova filha. Aquela mulher podia ter chegado
gritando, esperneando. Vocês já viram o porco morrendo? Quem já participou da morte de um porco? Já? Meu Deus do céu, é um desespero, né? O bicho grita que é uma miséria. A primeira vez que eu vi, já tinham me dito que era uma coisa complicada. Aí meu pai trouxe álcool e fósforo. Eu falei, eu vou sair daqui. Põe fogo no bicho vivo, né? Depois eu descobri que não, era depois que sangrava. Mas o porco grita, esperneia, tem que amarrar as pernas dele, é um desespero. Tem gente que está afundado na lama e fala, não é lama não, é maquiagem. É a lama do Egito lá, do Mar Morto. É para rejuvenescer a pele, pastor. Eu fui lá em Israel, minha esposa pediu, a minha cunhada pediu para trazer um pacote de lama. Olha para você ver. Tanta coisa para trazer, eu trouxe uma lata de lama para ela. Eu nem sei se eu trouxe, porque eu acho que eu me recusei. Eu trouxe, né? Trouxe com medo de... a pele fica lisa e não sei o quê. Tem gente te rolando na lama e justificando. Não é lama não, pastor, é que o senhor não está vendo direito. Ah, Jesus, o senhor sabe, né? A culpa é do fulano que jogou lama em mim. Fica igual porco, negando a realidade da morte. Aquela mulher não. Aquela mulher é como ovelha muda, porque ela sabe que ela merecia morrer. Ela sabe que o salário do pecado é a morte. Mas ela experimenta naquele dia que o favor, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a salvação. Só quem está doente procura médico e precisa de remédio. Se você se acha perfeito, você não vai conseguir usufruir dessa graça. Mas se você se sente pecador, como aquela mulher, certamente o castigo que nos traz a paz, que pesou sobre Jesus, vai te trazer paz também, libertação. Sabe, querido? Davi diz assim, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, dia a dia, pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava sobre mim. Eu confessei o meu pecado para o Senhor. Nunca mais ocultei a minha iniquidade. E o Senhor me perdoou. Nenhum de nós está livre de errar. Mas esconder o erro, ficar dando evasivas para o erro, domesticando o pecado, vai te fazer morrer aos poucos. E o pior é que não morre só você. Morre todo mundo que está à sua volta. Você vai gerando e semeando morte para quem anda com você. A segunda expressão da graça que eu quero compartilhar é a graça de ser liberto. Pastor, mas não é a mesma coisa? Na perspectiva que eu vou compartilhar, não. E a história que me vem ao coração é Atos 16, 27. Eu não vou ler, vou apenas lembrar que é a história do carcereiro. Paulo, se eu não me engano, em Filipos, foi preso e preso injustamente, indignamente, açoitado publicamente e colocado numa prisão de alta segurança. E diz o texto que eles louvavam, Paulo e Silas louvavam, não é? Tem um moço, Rick Bonfim, que tem uma música linda, não vou cantar a música não estou nessa fase hoje não, mas assim, é linda, eu vou trazer o Rick Bonfim de novo, a gente já estou com saudade dele, é um doido por Jesus, não é? Gente boa demais, não é? Quem já foi ministrado pelo pastor Rick aqui? Então, pouquíssima gente, vou trazer o pastor Rick aqui, não é? Doido, né? Pega alguns doidos que a gente tem aqui e põe no bolso, né? Mas cheio de Deus. E ele diz, Paulo e Silas estão louvando a Deus. Meia-noite já. Enquanto eles estão louvando, um terremoto acontece. A cadeia treme toda. As cadeias caem. E o carcereiro acorda, desesperado.
e vendo as portas abertas, os prisioneiros soltos, puxa de uma espada e vai tirar sua própria vida. E Paulo, mais que depressa, diz assim: não te faça nenhum mal, porque nós estamos todos aqui, ninguém foi embora, não faça nenhum mal a você. E aí aquele moço diz assim: o que eu preciso fazer para me salvar? Porque na verdade ele está oprimido. O terremoto é só a gota d'água, mas ele já estava pronto para desistir da vida dele, porque o instinto da sobrevivência é um dos instintos mais fortes que a gente tem. Era muito compreensível ele sair correndo para ver se alguém tinha escapulido, ele gritar por ajuda, mas a primeira coisa que ele quer fazer é se matar, porque na verdade ele está sobrecarregado, pesado. E Paulo diz para ele assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque Deus dá o entendimento para Paulo que a situação daquele moço era maior do que aquilo. A casa dele estava oprimida, a situação dele era difícil. Aquele moço estava na beira do abismo, na beira do precipício. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. E de repente aquele homem que estava preocupado com a saída dos presos, leva Paulo para a casa dele, lava as feridas de Paulo, trata de Paulo, e naquela mesma noite toda a sua família, e nós não sabemos quanta gente foi, toda a sua família foi salva e batizada. Toda a sua família foi salva e batizada. Aquele homem experimentou libertação. Assim como o pecado, há situações na nossa vida que se levantam como essa espada no pescoço do carcereiro. Sabe? Pesos, situações que não nasceu necessariamente na gente e que não está no nosso poder mudar. Como é que você muda a atitude de uma esposa? Como é que você muda a atitude de um marido? Como é que você muda a atitude de um filho? Como é que você muda a atitude de um vizinho? Como é que você muda a atitude do seu colega de trabalho? Não vou nem falar das sogras, tá bom? Porque tem uma implicância com as sogras aí, injusta, não é verdade? Então não vou falar da sogra hoje. Mas como é que você muda essa realidade que está à sua volta? Parece ir além de você. E todas as vezes que a gente vai lidando com uma situação que a gente não pode mudar, isso vai gerando um peso na alma, vai gerando um peso. Porque de alguma maneira todos nós fomos criados para sermos livres. Todos nós fomos criados para não ficar presos a coisa nenhuma. Então sempre que alguma coisa consegue nos paralisar, isso vai gerando uma angústia na alma da gente. Isso vai gerando um peso, vai gerando uma opressão. E Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e seja salvo você e a sua casa. Porque a segunda manifestação da graça que eu quero falar, querido, é a graça de ser liberto de todo peso. É a graça de encontrar Jesus dizendo assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A graça que eu estou falando é a graça de não ter mais que carregar esse peso. E eu não estou dizendo que você não vai enfrentar a luta com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, com teus vizinhos. Não, não é isso. A questão é que isso não terá mais o poder de te pressionar como a fuga dos prisioneiros poderia pressionar aquele homem. Isso não vai ter mais o poder de ser uma faca no teu pescoço te ameaçando o dia inteiro. Porque você vai aprender a dizer como Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ser humilhado como ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fome e o que é ter abundância, eu sei o que é ser humilhado e o que é ser honrado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso é libertação, irmãos. Isso é libertação. Fala para o teu irmão: Deus tem libertação para a sua vida. Fala para ele. E será porque toda vez que a gente fala de libertação, a gente lembra de demônio, né?
Demônio a gente repreende em nome de Jesus. Mas tem outras situações na nossa vida que, se você não se der conta disso, dessa graça que te alcança, elas vão continuar te oprimindo mesmo você tendo Jesus. Porque depende de você pegar o fardo pesado e entregar nas mãos dele. Depende de você pegar esse peso e dizer assim: eu sou livre, eu nasci para ser livre, eu nasci para ser livre, eu nasci para viver a libertação, e eu não vou deixar que nada me oprima mais, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu passei uma situação na minha vida que eu já contei algumas vezes, mas que marcou muito a minha vida. Uma quinta-feira, que eu perdi um tio muito querido, de uma maneira trágica. E eu era o encarregado de pregar, eu estava de férias, era seminarista, estava encarregado de pregar na minha igreja naquele final de semana. O pastor Lutero, a gente tinha esse acordo, eu acabava ajudando muito ele durante o período que eu estava lá. E a palavra que Deus me deu foi: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que você prega isso na morte de uma pessoa querida? Mas aquilo foi uma libertação para a minha vida. Saber que mesmo a desgraça mais absurda não foge ao controle da graça de Deus. Há muitas situações nessa terra que nunca esteve no coração de Deus. Mas Deus é poderoso para fazer que mesmo elas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu confesso que durante muito tempo eu já disse que tudo tem um propósito. Não digo mais essa frase, porque tem muita coisa sem propósito. Tem muita coisa que não nasceu no coração de Deus. A frase que eu uso hoje é: Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. A situação mais difícil, Ele tem o poder de transformar ela num degrau para você, num passo novo, de uma forma de você avançar. E isso é libertação. Jesus diz assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, o que haveis de comer ou vestir. Não é a vida mais do que as vestes. Preste atenção nos pássaros, eles não plantam nem semeiam, mas o Criador cuida delas. Olha como crescem os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Isso é libertação. É a graça de não querer ser Deus, de não querer ter controle sobre todas as coisas, de não achar que eu vou ter que dar solução para tudo. Não, eu sei que o meu Deus cuida de cada detalhe da minha vida. Eu sei que meu Deus, mesmo na angústia mais profunda, está comigo. Lembra do Salmo que diz assim: se eu descer ao abismo, lá o Senhor está. Se eu for no mais alto, lá o Senhor está também. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua glória? O Senhor está conosco em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todo momento da nossa vida. Isso é uma graça. É a graça de ser liberto da herança do primeiro Adão, de querer estar num lugar onde Deus não está. Eu só quero estar onde a presença de Deus está. Eu quero viver no ambiente da glória de Deus. Eu quero viver essa graça. É rejuvenescedor, fortalecedor, poder se debruçar nos ombros do Senhor. Essa semana eu disse para a Ângela, falei: meu bem, eu fiz do Senhor o meu refúgio. Eu fiz do Senhor o meu refúgio. E há muitos momentos na minha vida que eu olho para a minha realidade, eu olho para as circunstâncias, eu olho para o desafio e eu não vejo resposta. Mas eu olho para o meu Senhor e me volto para Ele. E me encontro com Ele e saio desse encontro renovado e fortalecido.
não mais pressionado e oprimido por aquela situação que me preocupava, eu entreguei nas mãos do meu Senhor. E até aqui, Ele nunca me desamparou. Ele nunca me desamparou. Você é fortalecido, querido, na graça de ser liberto de pressões que às vezes o diabo potencializa para te oprimir. Você já viu aquela história que alguém diz assim, está todo mundo falando? Já viu? Tem um bispo na igreja que diz que quando alguém diz está todo mundo falando, tem uma meia dúzia falando. Né? Quando diz assim, olha, tem gente falando, são os 3. E quando diz assim, olha, eu ouvi, é ele mesmo que está falando. Entendeu? Que história é essa? Às vezes o diabo potencializa as coisas. E você perde um cliente. E alguém diz assim, nós estamos perdendo todos os nossos clientes. Perdeu um, Jesus. Não é? Você não conseguiu pagar uma conta no dia certo. Aqui em casa ninguém paga mais conta em dia. É uma só que você não pagou. Você tropeçou uma vez, mas o diabo diz assim, você é um derrotado. Você nunca mais se levanta, vive caindo. Olha lá, você não tem vergonha não? Que história é essa? Se Jesus disse que é para a gente perdoar o nosso irmão 70 vezes 7, você não vai zombar do perdão de Deus, mas você pode saber que Ele está disponível para você. Amém, irmãos? Eu quero terminar falando de uma outra expressão da graça que é muito cara para mim. E essa eu gostaria de ler com você. João capítulo 21, versículos 1 a 24. João capítulo 21, verso 1 a 24. Vamos ler juntos. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Eles estavam juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. Eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheciam. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês vão encontrar. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Pense num churrasco. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Pois eles sabiam que era o Senhor. Jesus, aproximando-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus falou, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, na verdade não é magoado, a palavra é tocado, não é?
por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. Pedro ficou triste. Você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. A terceira expressão da graça, que me toca profundamente, é a graça de ser restaurado. A graça de ser perdoado, de ser liberto. É a graça de ser restaurado. O que acontece com esses homens? Eles já encontraram com Jesus. O texto está dizendo que é a terceira vez que eles se encontram com Jesus ressuscitado. Ou seja, eles já se encontraram 2 vezes com Jesus. O próprio Jesus ressuscitado se apresentou para eles outras 2 vezes. Mas o impacto da morte, a marca da morte, ainda estava tão forte no coração deles, que eles estavam chocados com aquela realidade. Tanto que Pedro, que é um líder entre eles, diz para eles assim, vamos pescar. Como quem diz assim, é um retorno à vida antiga. Vamos pescar, é isso que a gente sabe fazer. Jesus já ressuscitou, Jesus já orientou, mas eles ainda estão muito machucados pela morte. E tem mais um detalhe. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ainda está com esse espinho entalado no meio da garganta dele. Você já engasgou com osso, com espinho? Já? Quem já engasgou com osso, com espinho? Terrível, né? Aí começa a gente bater nas suas costas, dá farinha para você comer. É um desespero. Pedro estava entalado com aquele negócio. E aí Jesus chega na beira da praia e diz assim, já é de manhã, eles pescaram a noite inteira. Não sei se vocês, quem fez o Renove, lembra, né? Lucas 5, lembra? Da mesma forma, de Lucas 5, lá do início, do começo, eles tinham pescado a noite inteira e nada. E Jesus falou assim, ó, lança a rede do outro lado. Aí João virou e falou assim, é Yeshua, é o Senhor. Pedro deve ter arregalado o olho, vestiu a roupa, entrou no mar, se lançou no mar e foi nadando até Jesus. Parece que ele não abre a boca. E quando eles chegam lá, tem uma cena, tem um ambiente preparado. Um fogo aceso, pão na brasa. Hein? Delícia, né? Pão na brasa, já tinha peixe lá também. E Jesus falou assim, traz mais peixe. Porque Jesus sempre conta com a gente. Ele tem tudo para nos dar, mas Ele quer que a gente se sinta parte do que Ele está fazendo também. Então Ele diz assim, traz mais peixe, pega daqueles peixes que vocês trouxeram. E eles comem e ninguém ousa perguntar se é Jesus, porque eles sabem no seu íntimo que é Ele. E eles sabem o que Jesus está fazendo. Jesus está lembrando a eles da caminhada de discipulado. Jesus está lembrando a eles dos 3 anos que eles passaram. Jesus está recuperando uma experiência íntima. Sabe? Uma experiência íntima. Você lembra de alguma experiência íntima da sua infância? Quem lembra de alguma coisa assim, relacionada com comida? Assim, a gente que gosta de comer está sempre pensando em comida, né? Lembra? Eu lembro, por exemplo, que a minha mãe fazia um molho, eu acho que chama molho pardo, mas era sem sangue. Era um molho de tipo, eu não sei com o que ela fazia aquele molho pardo, né? Um molho marrom, não lembro com o que era aquilo, com feijão batido e às vezes tinha uma costela dentro. Era um negócio que só tinha na minha casa. Na casa da minha avó, tinha um feijão tropeiro, meu Deus, que era um negócio que só, eu chamava ela já faleceu, de Dindinha Loura. Só na casa de Dindinha tinha aquele feijão. Né? Minha mãe fazia um biscoito, né? Me desculpa a palavra, mas chamava bufa grossa. Não preciso nem explicar para você por que era esse nome. Mas não era bom o biscoito, gente? Com um nome desse, né? Era um negócio que não era nem enrolado, parecia mesmo, né? Você gostou, né? Mas Jesus recupera uma experiência da intimidade deles. Quantas vezes eles fizeram churrasco na beira da praia? Quantas vezes eles sentaram juntos, choraram juntos, riram juntos,
Jesus explicou coisas para eles. E para completar a história, Jesus chama Pedro à parte e diz assim: Pedro, você me ama, filho? Ele diz assim: o senhor sabe que eu te amo. Ô Pedro, você me ama, filho? Jesus, o senhor sabe que eu te amo. Pela terceira vez. E aí cai a ficha de Pedro. Eu neguei ele 3 vezes. O senhor sabe, pai, que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Nada se perdeu, Pedro. Eu continuo te amando do mesmo jeito. Você está perdoado, Pedro. Vamos embora. Vai para Jerusalém. Espera o Pentecostes. Tem uma coisa tremenda para acontecer. Os caras já tinham voltado para a pesca. Mas sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está restaurando a vida deles. Jesus está restaurando a vida deles. E a terceira expressão da graça é a graça restauradora. Quem já foi restaurado aqui no Senhor? É quando você já viveu, você já andou na presença, você já viu o milagre, você já viu o pão multiplicar, o peixe aparecer, você já viu Deus fazer, mas alguma coisa te tirou da linha, te tirou do prumo. E alguém te feriu, alguma situação te feriu. Às vezes o teu pastor, a gente às vezes não tem noção, não é? A gente está num lugar de visibilidade e às vezes uma palavra que a gente dá fere o outro sem que a gente queira, mas acontece, não é? Ou às vezes a gente não tem a noção do impacto que aquilo vai ter na vida do outro e fere também. Às vezes é um pai, é uma mãe, é um irmão, mas alguma coisa rouba a sua paixão, rouba a sua alegria, rouba seu entusiasmo. E o céu pode se abrir que você não continua sem fôlego, sem paixão, sem entusiasmo. Parece que nada tem graça. Você já viu de tudo, já fez de tudo. De vez em quando eu vejo pessoas assim, e o Senhor mostra o coração delas. Está tudo acontecendo e ela está olhando com um olhar assim no longo, distante. Não toca mais, porque o coração se esfriou. O coração foi tomado de uma indiferença, de uma, sabe, de uma apostasia mesmo de fé. Eu não creio mais, eu já cansei desse negócio, já vi de tudo. E Jesus chega até a gente e lembra das coisas primeiras. Quem lembra da primeira vez que você ouviu a voz de Deus? Quem lembra da primeira vez que você percebeu a presença de Deus? Você lembra de quando Jesus te chamou pelo nome? Lembra? Lembra quando Jesus te encheu de promessas e disse assim: eu tenho um propósito para a tua vida. E aí Deus traz isso à memória, diz assim: eu continuo tendo um propósito para a sua vida. Eu não mudei, a realidade mudou, a situação mudou, mas eu não mudei, eu sou Deus que te restauro. Eu sou o Deus que trago uma alegria nova, uma unção nova, uma dispensação nova. E esse Pedro que não encara Jesus, que não olha Jesus, vê Jesus ressuscitado, é restaurado e volta para Jerusalém. O fogo desce e quando o povo começa a dizer que eles estão embriagados, ele é o primeiro a dizer: nós não estamos embriagados não. O que aconteceu conosco é o que estava prometido a Joel: porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E é isso que nós estamos vivendo. E aquele que estava derrotado, frustrado, se sentindo traidor, agora recebia nas mãos 3.000 vidas que se rendiam a Jesus, porque o Senhor Jesus o restaurou. E esse mesmo Pedro, no final de sua vida, a tradição diz que foi crucificado, mas ele pediu, por misericórdia, que ele não fosse crucificado da mesma maneira que o Senhor, porque ele não era digno que ele fosse crucificado, e ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer a mesma morte do seu Senhor. Sabe, querido, desculpa ser honesto com você, mas você não vai conseguir resolver o problema de desânimo que você tem se você continuar apontando para os outros. Você precisa da graça restauradora que diga para você: você é meu filho e eu não desisti do plano que eu tenho para a sua vida. Eu queria te convidar a colocar assim em pé.
fortalecidos no encontro com a graça. Graça que salva, que perdoa. Graça que liberta. Graça que restaura. Talvez você entrou aqui hoje e você precisa ser fortalecido. Você precisa ser renovado. Talvez você entrou aqui hoje, você precisa ser perdoado. Você carrega uma culpa que te inviabiliza, que te impede de crescer. Você não precisa mais carregar esse peso. Você pode ser livre dessa culpa. Talvez você entrou aqui hoje e você está oprimido pelas pressões da sua vida. Você não precisa mais. Você pode aprender a viver contente em qualquer situação. Talvez, querido, você é alguém que precisa restaurar o primeiro amor. Você já andou com Jesus, você já andou na presença de Jesus. Aconteceram situações que te desanimaram. E você não acredita mais na igreja, você não acredita mais nas pessoas, você acha que é tudo mentira. Mas o Deus do passado está presente aqui hoje para te restaurar. Eu vou fazer uma oração e depois que eu orar, eu quero te convidar. Se Deus falou contigo a sair do seu lugar, mesmo você esteja vindo aqui hoje pela primeira vez, aqui é a extensão da sua casa. O mais sagrado aqui é você. É você que Deus separou para separar para Ele. Meu Deus, em nome de Jesus. Que amor é esse? Que graça maravilhosa é essa? Falta-nos palavras para expressar a riqueza da Tua graça. Falta-me, Senhor, condições de revelar tudo que o Senhor é para nós. E os meus queridos estão aqui, a Tua palavra está declarada. Eu te peço em nome de Jesus, completa a Tua obra, Senhor. Querido, você precisa de um encontro com a graça. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente em nome de Jesus. Mas vem bem rapidinho, vem bem rápido em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Pode chegar, tem mais gente que precisa vir aqui. Sai do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pode vir, querido. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, convida ela para trazê-la aqui. Porque às vezes a dor é tão profunda que é difícil dar esse passo. Então oferece ajuda. Traz o seu amigo aqui, traz o seu irmão aqui. Se tem algum querido seu aqui, venha se colocar ao lado dele. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Ângela. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor.
me guardar. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua infinita graça. Porque sabemos, Senhor, que por mais que a noite dure muito tempo, por mais que a gente esteja aflito, vivendo a experiência da escuridão, da noite, nós sabemos que o Senhor é o sol da justiça. E que o sol virá, e que o dia bom virá, porque o Senhor é bom e porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Jesus, a experiência, ó Deus, de sentir o Senhor, de louvar o Senhor, de sentir amada pelo Senhor, de sentir amado pelo Senhor, não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que sentir a experiência de ser, ó Deus, agraciado por tamanho amor, por tamanha, Senhor, a paixão, ó Deus, tudo aquilo que sentimos, ó Deus, é emocional também, porque sabemos que com o Senhor nós nos emocionamos sempre, porque o Senhor é a razão do nosso viver, o Senhor é a razão da nossa vida, Senhor. E eu quero pedir nesse momento, ó Deus, que de maneira sobrenatural, Senhor, de maneira sobrenatural, o Senhor continue mostrando para cada um dos teus filhos a tua ação na vida deles, a tua palavra na vida deles, a verdade sobre eles, a verdade de quanto eles são agraciados, quanto eles são amados. E a sua graça alcance a cada um todos os dias da vida deles, ó Pai. Que eles nunca se esqueçam dessa graça maravilhosa que convida eles a se santificar, a se aproximar de Ti. Por isso, ó Deus, nós colocamos os nossos corações aqui nesse altar, dizendo que nós queremos nos aproximar do Senhor. Nós queremos, ó Deus, sentir o quanto somos amados e o quanto essa graça invade o nosso ser e tira tudo aquilo que não pertence de Ti, Senhor. Tira tudo aquilo, ó Deus, que não pertence a nós mesmos, porque nós somos a Sua essência, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida dos Teus filhos, ó Pai. E muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é muito bom. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom, ó Pai. Obrigada, Senhor. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria te convidar a dar um passo à frente. Dê um passo à frente, por favor. Vou pedir Renato e Flávio para vocês ficarem do meu lado aqui, para não esquecer de vocês. Vem cá. Fique aqui comigo. Dê um passo à frente. E eu queria convidar toda a igreja para vir ao altar. Você pode vir? Simbolicamente, saia do seu lugar, profeticamente. Em nome de Jesus, vem aqui, venha. Toda a igreja vem à frente. Vem aqui. Dê um passo à frente, por favor. Chega para frente. Chega para frente. Pode chegar mais, pode chegar bastante. Recaio em tua graça. Como eu disse, não há palavras que expressem o que a graça é. Porque a graça a gente pode falar dela, mas ela não é para ser verbalizada, ela é para ser vivida, percebida nos nossos corações. E eu percebo o Senhor nesse lugar com sua graça. Feche os seus olhos.
Eu percebo o Senhor movendo nesse lugar. Passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Se você hoje está recebendo o perdão de Deus, diga comigo assim: Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão e eu lanço todos os meus pecados na cruz do Calvário. Se você precisa de libertação, se há um peso das pressões sobre a tua vida, diga para Jesus assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego tudo nas tuas mãos, pois eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se você precisa ser restaurado, querido, em nome de Jesus, eu ministro óleo de cura sobre a sua vida. Eu ministro óleo de cura e de restauração. Em nome de Jesus, eu declaro: você é filho amado do Senhor. O Senhor nunca desistiu de você. As circunstâncias podem ter mudado, mas Ele nunca mudou. Ele nunca mudou. Recebe hoje a restauração e a cura em nome de Jesus. Amém? Agora deixa eu falar com você mais uma vez. Todas essas graças, ou essa graça que nos restaura, ela é oferecida por Jesus. Entende? E você pode fazer uma escolha. Ou você pode hoje sair daqui assim, impactado com a presença de Deus, que não tem a ver com a gente, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus e você. Tem a ver com o plano de Deus para a sua vida, com o amor de Deus para comigo, para com você. Então, você pode receber isso e ir embora e voltar à sua vida. E daqui a pouco você vai precisar de um outro culto desse, de um outro momento como esse. Mas tem uma outra forma. Jesus um dia, conversando com a mulher samaritana, pediu ela água. E ela ficou surpresa porque que ele pedia para ela aquela água. E ele disse para ela assim: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu faria jorrar um rio dentro do seu coração. Então esse mesmo Jesus está aqui hoje. Você pode pegar um copo d'água, ou você pode deixar que o rio jorre dentro de você. Mas para que esse rio jorre, você precisa fazer uma aliança com Jesus. Você precisa entregar a sua vida por completo por Jesus. Quem tem uma aliança com alguém? Você tem uma aliança com alguém? Tem? Tem? Eu tenho uma aliança com aquela moça bonita ali. E não tem jeito. Tem hora que ela tá brava comigo, mas ela tem uma aliança comigo. Tem hora que tá difícil, mas a gente tem uma aliança, a gente fica junto. Se você fizer uma aliança com o Senhor, Ele não vai te desamparar. Ele vai estar sempre com você, o tempo todo. E mais do que isso, você vai perceber a presença dEle, porque Ele está disponível. Então eu quero te convidar. Feche os seus olhos. Se há alguém aqui hoje que precisa fazer uma aliança com Jesus e quer receber a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ou talvez você precisa se reconciliar com Ele, voltar para Ele. Se você deseja fazer isso hoje, você vai deixar que esse rio nasça dentro de você.
Eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos e dizer assim: eu quero Jesus para mim. Eu quero Jesus. Tem um jovem ali. Vem aqui, querido. Tem outro aqui. Graças a Deus. Tem outro aqui. Quem mais quer Jesus? Tem outro aqui. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Quem mais quer Jesus? Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Deixe que Ele mude todas as coisas. Tem mais alguém que precisa se reconciliar com Ele? Não deixe para amanhã. Entregue a sua vida hoje para Jesus. Então levanta a sua mão e diga: eu quero Jesus para mim. Em nome de Jesus.